Oi, gente, que alegria estarmos juntos aqui de novo. Estamos agora, hoje, ministrando sobre conhecendo a si mesmo, né? Hoje está se usando muito o termo autoconhecimento, né? Obviamente, o autoconhecimento é algo que tem tudo a ver com Deus, não é? Não é um negócio só de eu comigo mesmo, não, é? Não, é eu comigo mesmo com Deus nessa história me mostrando, né? Me dando uma visão de quem sou eu, né? A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E esse conhecer a verdade é muito amplo, né? Ele começa por conhecer Jesus, a salvação, o reino de Deus, as coisas espirituais, mas ele passa por conhecimento de nós mesmos. E na medida que a gente vai conhecendo e percebendo, né, coisas que a gente, comportamentos que a gente entende a motivação, entende a origem, pensamentos, visões, crenças que a gente vai entendendo, se percebendo e conhecendo a verdade, né? Que não vem sendo essa que nós estamos vivendo, né? Então a mudança começa a ocorrer, tá? E eu acho que essa história aqui de Gideão é muito forte sobre esse tema, né? Quem conhece a história de Gideão, mais ou menos, a parte final das as batalhas, o homem de fé, né? Os momentos incríveis que ele viveu com o Senhor, né? E as coisas tremendas que ele conquistou de vitórias em batalha aí contra os midianitas, né? Ninguém imagina que na origem ele era este homem aqui que nós vamos ver, né? E é impressionante quando Deus muda a vida de alguém, quando o Senhor toca no coração de alguém, né? A mudança que acontece, e o processo vai se desenvolvendo e a gente vai sendo cada vez mais transformado e preparado pelo Senhor para os desafios e os sonhos que Deus tem para nós, né? Uma coisa que me tocou muito, a primeira vez que eu entendi isso, é que Deus, quando me olha, ele não vê este Bruno que eu conheço, o Bruno de hoje, né? Ele vê o Bruno de daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o Bruno de daqui a 50 anos, o Bruno de daqui a alguns milênios, vivendo na eternidade, tendo relação com o Senhor e sendo usado por Ele, né? É esse Bruno que o Senhor está vendo. Ele não olha só o momento presente, né? Ele está vendo todas as coisas. Deixa eu só fechar aqui. Então, esta pessoa é o que Deus olha, né? Esta pessoa que será, esta pessoa que ainda está sendo formada, ainda está sendo trabalhada, né? E Deus nos conhece, né? Quando a Bíblia diz que Deus primeiro nos conheceu, né? Ele está dizendo que é esse conhecer absoluto, esse conhecer eterno, né? Ele nos conhece completamente, né? Então é importante, assim, quando a gente sonha, quando olha para frente, é ter essa nova perspectiva. Quer dizer, não é essa pessoa limitada com uma série de dificuldades, limitações ou problemas de hoje, mas é aquele homem, aquela mulher que vai invadir a eternidade, os séculos dos séculos, de comunhão, de relacionamento com o Senhor, de vida espiritual, tá? Então, começando aqui na primeira página, né? Quem eu sou? É uma pergunta que às vezes a gente se faz e ela se renova, né? A cada mês, a cada ano, de repente você precisa se perguntar de novo: quem eu sou? Né? Quem é a minha pessoa? Qual é a minha real identidade? Né? A outra pergunta é: qual a história que eu conto de mim mesmo? Não só a história passada, mas a história que eu estou profetizando, que eu estou declarando como
meus sonhos, meus projetos, aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu pretendo fazer, né? Aquilo que eu pretendo ser. Então, qual é a história que eu conto de mim mesmo? E sobre essas avaliações, quem eu sou e o que eu falo de mim mesmo para as outras pessoas, eu queria primeiro passar um conceito aqui, que ele vem da PNL, que é o seguinte: o mapa não é o território. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem um território, né? Por exemplo, alguns moram aqui no Rio de Janeiro, moram em São Paulo e tal, e se alguém te pedir para fazer um mapa, faz um mapa da cidade, ou um mapa do teu bairro. Pode ser que você já tenha visto muitos mapas, muita coisa pelo Google Map ou Waze ou coisa assim, você consiga fazer algo mais ou menos, né, no jeitão da realidade, né? Mas a realidade é que o mapa é apenas uma imagem, né, ou uma leitura, uma tentativa de descrição do real. O real é o território efetivo, né? O real é a cidade, como ela é, e não o mapa. O mapa é uma tentativa de ilustração, né, daquela cidade, uma descrição da cidade para você poder saber como chegar em algum lugar, onde fica tal endereço, né, onde fica tal região. Se você pegar 3 ou 4 pessoas que fizeram mapas, quando você olha o mapa, você sente diferenças. Você percebe que eles não são idênticos, eles têm algumas diferenças entre um mapa e outro, né? E se eu pedir para 1000 cariocas desenharem 1000 mapas, cada um mapa do Rio de Janeiro, nós vamos ter diferenças. E o que se quer dizer com isso? Que aquilo que a gente vê não é necessariamente a realidade. Nós já falamos nos dias anteriores, né, nas nossas reuniões anteriores, que nós temos aqueles filtros nossos, certo? Que nos, vamos dizer, desvirtuam uma visão que nós estamos tendo. Nós enxergamos alguma coisa, mas os nossos filtros de experiências, traumas, sucessos, alegrias, tristezas, crenças, valores, né? Quando a gente vê alguma coisa, a nossa leitura, cada pessoa tem uma leitura diferente, assim como foi com os 12 espias de Moisés lá no Egito, né? Ao saírem do Egito para entrar na Terra Prometida, eles olharam para as mesmas coisas, mas viram coisas diferentes, viram situações totalmente distintas, né? Então, quando a gente fala do mapa não é o território, é que cada um tem um ponto de vista, né? Cada um de nós tem um ponto de vista diferente do outro. E o que é esse ponto de vista, né? Vamos dizer que uma hipótese que eu tivesse uma cicatriz aqui no rosto, aqui desse lado aqui. Então, quem tivesse me assistindo, por exemplo, numa palestra e sentou deste lado aqui, né? Olhou e pergunta: quem é o Bruno? O Bruno é um cara assim assado, tem uma cicatriz no rosto. Mas a pessoa que estava do outro lado, de repente, não viu nada disso. Quem é o Bruno? Não, o Bruno é um cara que tem uma cicatriz. Não, então é outro Bruno. Porque eles tinham pontos de vista diferentes. Eles estavam me olhando de um lugar diferente, né? Cada um deles. Então, quando você tem uma situação, né? Por exemplo, houve uma discussão dentro da empresa, ou um casal discutiu, ou 2 irmãos brigaram. Tá? Você tem, no mínimo, 3 verdades sobre aquela situação. Quais são as 3 verdades? A verdade de um participante, a verdade do outro, do segundo participante, e a verdade de um observador externo.
cada um pode ter visto a situação de um ângulo diferente, pontos de vistas diferentes, percepções diferentes. Olha, eu estou vendo isso, né? Não, mas peraí, eu estou com a razão. E a gente sempre se sente com a razão. Queridos, por que isso é tão importante? Porque na nossa vida de relacionamentos é preciso que a gente entenda que nem todo mundo que tem uma visão, um pensamento diferente, ou uma leitura diferente sobre algum fato, alguma ocorrência, que ele está totalmente errado e você está totalmente certo. Porque você está olhando por um ângulo, com o seu ponto de vista, com os seus filtros, e a pessoa olha por outro ângulo, com os filtros dela, com o ponto de vista dela. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a ouvir mais. Às vezes nós somos muito fechados na nossa visão, nossas crenças, nossas percepções, e eu gostaria de te dizer o seguinte: minhas maiores evoluções no conhecimento de Deus, elas tiveram que acontecer na medida em que eu me abri para ler, para ouvir pregadores, pastores, livros que falavam coisas diferentes das que eu pensava. E de repente você começa a entender o ponto de vista do outro. Você entra no lugar da outra pessoa e começa a enxergar o que ela está enxergando. E aí você pensa, puxa, a minha visão era parcial. Eu preciso de uma visão mais ampla, né? E essa abertura, veja, a mente curiosa, tá? É uma mente que se enriquece. Uma mente fechada, eu não tenho curiosidade, eu penso assim, assado, alguém começa a falar um negócio que eu... Não, mas isso daí não tem nada a ver, porque esbarra numa convicção muito forte tua e que você tem até um medo de que alguém desestruture aquele pensamento. Então você já rejeita, é um herege, é não sei o quê, e nem sempre é um herege. Nem sempre é uma besteira, é uma baboseira, né? Veja, a mente curiosa, ela tem tudo para crescer mais e abrir mais possibilidades para as nossas vidas, tá? Então, eu vou citar um exemplo, por exemplo. Há muitos anos atrás eu estava indo para a Itália, era uma viagem a trabalho, depois eu tirei uns dias de férias, mas sentei de lado de uma pessoa e tal, 10 horas ali no avião, né? Começamos a conversar, e ele perguntou o que eu fazia, eu estava falando e tal, e de repente eu perguntei, mas e você, por que você está indo para a Itália e tal? Ah, não, vou fazer uns trabalhos aqui, que na Itália a aceitação é muito maior do meu tipo de trabalho, e tem muito mais público e tal, e pagam bem para mim. Eu falei, mas o que você faz? O que você é? Eu sou um bruxo. E você é o quê? Ele, um bruxo? Eu sou um bruxo. Ah, um bruxo? Você faz bruxaria, não sei o quê? Não nesse conceito e tal. E eu fiquei assim, meio chocado, né? Eu falei, bom, não vou expulsar demônio aqui. A não ser que ele queira aceitar Jesus, né? Ainda mais dentro do avião, né? Aquele negócio que era capaz até de ser preso quando saísse. Mas eu tive a curiosidade, falei, vou passar um tempão aqui e quero entender um pouco desse negócio. E ele começou a me contar a história dele e disse que ele tinha um negócio lá com curas e que muitas pessoas eram curadas, pagavam eles lá com relógio Rolex, pagavam com joias, pagavam com de todos dos tipos, dos jeitos das formas mais variadas possíveis, né? E ele me contou bastante sobre um tal sistema que ele usava lá, que eles chamavam de vampirismo. Que quando ele ia ter a relação sexual, né, ele segurava e não tinha orgasmo, de jeito nenhum. Não vou ter orgasmo. E ele retinha aquilo ali e, finalmente, quando ele ia liberar, ele não liberava e retinha. E aquilo era uma energia que ele estava acumulando. E eu falei, mas como é que é o nome disso? Não, isso é vampirismo, isso é ensinado dentro da bruxaria.
Tá, eu não entendi muito bem por que vampirismo. Bom, tem vários outros assuntos, não vou gastar mais tempo com isso aqui. Muitos anos depois, eu diria uns 10 anos depois, um casal entra na igreja, um rapaz, um homem já com uma certa idade, de repente eu vejo um tumulto ali atrás, e o pessoal está saindo da igreja, levando esse cara. O que está acontecendo? Não, ele está passando mal, tá aqui, estão preocupadíssimos, vamos levar ele no hospital aqui. Vamos levar ele no hospital agora. E eu falei, não, para aí. Sobe aqui, leva lá para minha sala. Eu tive um discernimento e orei com ele vomitou e repreendi, ele estava possesso. E aí esse cara, logo depois, ele chamou a esposa, e a esposa veio no culto seguinte, passou mal também, e a gente marcou uma reunião. E ela estava assim, ela estava com uma aparência bem cansada, já de uma certa idade e tudo, e eu perguntei, ela me falou, não, pastor, eu tive uma relação com uma pessoa assim assado, e eu tô aqui nessa situação, olha, eu envelheci muito com ele. Eu envelheci muito. E ela me mostrou a foto dele, e eu falei, pô, esse cara é jovem. Ela falou, não, olha a foto quando a gente começou. Ela mostrou a foto quando começou e quando terminou. E quando começou, ela era bem jovem, ele mais velho. Quando terminaram, ela parece que envelheceu um monte e ele rejuvenesceu. E aí eu comecei a fazer pergunta, e Deus deu discernimento. E eu comecei a perguntar, esse cara, ele tem algum trabalho, ele tinha livros esotéricos, tinha algumas coisas assim de bruxaria. Não, ele tinha esses livros de bruxaria, ele mexia com isso e tal, com magia negra, com os... Né? Ah, tá. E aí eu já tinha me instruído mais sobre esse assunto. Quer dizer, esse cara casava, ou se juntava por um tempo com mulheres bem mais jovens, e ele fazia essas práticas de vampirismo na relação sexual, tirando a energia dela para ele. Então ela envelheceu assustadoramente e ele rejuvenesceu. Quer dizer, o que nós fizemos? A gente orou, repreendeu. 4 meses depois, essa mulher parecia 15 anos mais nova. Quer dizer, algo assim, muito das trevas mesmo, um negócio maligno. Mas, por que eu estou falando isso? Porque o assunto é mente curiosa. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter essa mente curiosa, aberta para aprender coisas que nós não sabemos. Queridos, a palavra de Deus é extraordinariamente grande, rica, poderosa. Nós não vamos conhecer em 50 anos. Nós vamos, pelos séculos dos séculos, conhecer mais e mais e mais do Senhor, da sua palavra, deste universo, de toda a criação. Vamos conhecer de tudo. Então, a gente não pode travar num negócio, não, isso eu já conheço, gente. Precisamos ter uma mente aberta, uma mente curiosa, tá? Não aberta para mudar os nossos princípios fundamentais, mas talvez aberta o suficiente para entender que alguns princípios que a gente criou são, vamos dizer, que são formalidades da igreja, são tradições da igreja e não da palavra. São desejos do homem e não desejos de Deus. São planos da carne e não planos do espírito. E para isso a gente precisa ter essa mente curiosa, essa mente aberta, para entender que temos um universo enorme para conhecer, para descobrir, para se aprofundar e crescer, né, nessas coisas de Deus. Tá? Então vamos para o texto aqui, porque o horário já avançou bastante, né? Era importante ter esse preparo, né? Então aqui em Juízes capítulo 6, a partir do verso 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Deixa eu silenciar um pouquinho aqui. Veja que texto poderoso, né? E eu vou entrar direto aqui nele, né? Gideão nos contou uma história triste de um Gideão bem pequeno e sem significado. Ele fala o quê? Olha, eu sou de uma nação que foi abandonada por Deus e está exposta aos midianitas. Eu sou da tribo de Manassés e a minha família é a menos importante de Manassés, o meu clã, né? O que eu vou fazer? E eu, Gideão, sou o menor da minha família. Então todo mundo era pequeno na história, na visão de Gideão. Quer dizer, qual era a história que Gideão contava dele mesmo? Uma história triste, uma história de derrota, uma história de impossibilidades, uma história de uma auto-pequenez extraordinariamente pequena, né? E uma história gigantesca de obstáculos e de inimigos. Quer dizer, os obstáculos são enormes, os inimigos são enormes, nós não temos menor condição contra eles, né? E eu sou pequenininho, eu sou menor da minha família, a minha família é menor de Manassés. Manassés é uma tribo pequena de Israel. Israel é uma nação abandonada pelo Senhor, exposta ao poder dos midianitas. Veja, quantas vezes nós contamos essas histórias de nós mesmos? Esta mulher, por exemplo, que eu citei, ela pensava que estava com alguma doença, que tinha, ou que o DNA dela era péssimo, ela tinha um envelhecimento rápido, não tinha saúde, né? Gente, o nosso Deus é poderoso e ele tem uma história diferente a contar a nosso respeito, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas veja, lembra que nós falamos os 3 fundamentos de uma vida abençoada? Bons olhos, mente renovada e linguagem de fé. Olhos, mente e linguagem. Olhos, mente e linguagem. Se eu trabalhar essas 3 coisas, se você trabalhar com elas, a sua vida muda. O seu crescimento muda. Os resultados, os frutos que você vai desenvolver vão estar sempre muito acima do que o que você tem antes dessa mudança. Então, Gideão tinha péssimos olhos para Israel, péssimos olhos para a sua família, péssimos olhos para a sua tribo e péssimos olhos para si mesmo. Todos eram pequenos, todos tinham impossibilidades, todos não podiam fazer nada. Uma impotência generalizada diante de um inimigo ou uma situação agigantada. Os nossos olhos enganam, como enganaram aqueles 10 dos 12 espias de Moisés. Quando eles olharam para o que viram, a percepção deles foi o quê? 7 nações mais poderosas que nós viemos para morrer no deserto, Deus nos abandonou,
né? Nós somos como gafanhotos diante deles e eles para nós. Então, quer dizer, nós somos o mínimo e as dificuldades são o máximo. Então, esse olhar que minimiza as suas possibilidades e maximiza as impossibilidades, a força do inimigo, a força vamos dizer, dos obstáculos e barreiras que você tem entre você e o teu sonho, você e os teus projetos, você e os teus desejos. Segunda coisa, Gideão tinha uma mente empobrecida. Não posso fazer nada. E Deus, que deveria fazer algo, nos abandonou. Essa foi a linguagem de Gideão. Isso é uma linguagem de uma mente pobre. Por que pobre? Uma mente enriquecida, ela sempre vê possibilidades. Uma mente empobrecida, olha, sabe, isso aconteceu na minha vida, eu não tinha outro jeito. Eu tinha que me matar. Eu tinha que matar aquela pessoa. Eu tinha que sair no pau mesmo e arrebentar e acabei preso. Eu não tinha outra saída, eu não tinha outra solução, não tinha outro caminho. Uma mente empobrecida não enxerga outras opções. E quando a gente vai enriquecendo a mente, nós começamos a enxergar sempre mais opções. Olha, estou numa situação dificílima na minha vida, o relacionamento eu não consigo resolver, não tem saída, né? Tem que separar. Mas quando a sua mente enriquece, e a mente enriquecida com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo, com uma vida de intimidade com o Senhor, com o conhecimento de Deus e o autoconhecimento, tá? Então a mente vai enriquecendo, ela sempre enxerga uma outra opção. Sempre enxerga uma nova saída. Nós precisamos renovar a nossa mente, enriquecê-la. E uma mente rica, ela é rica de novas opções. Não existe só aquele caminho. Você pode seguir um outro caminho e você pode chegar a uma solução, né? Não um encontro com Deus. O único caminho para o Pai é Jesus Cristo, tá? Mas caminhos para soluções de vida, de problemas, de situações, existem uma infinidade de possibilidades. E quanto mais a gente enriquece a mente, mais a gente enxerga caminhos novos. Eu não sei mais o que fazer com meus filhos, não sei mais o que fazer com a minha esposa, com meu marido, com meus pais, sabe, eu não encontro saída dentro da igreja, e o meu ministério, eu não consigo fazer isso. Gente, sempre tem novas opções. Deixa a mente ser renovada. Busca o Senhor. Sempre aparece uma porta de saída para aqueles que esperam no Senhor. Sempre. A Bíblia é repleta desses assuntos, né? Você pega o caso de Daniel, né, e os amigos dele, né, abençoados, iluminados pelo Senhor, né? Ele não conseguiu escapar da cova dos leões, mas Deus deu a libertação dele, o livramento dele na cova dos leões. Eles não escaparam da fornalha ardente, eles foram para a fornalha, mas Deus deu livramento para eles na fornalha. Então sempre existe uma porta de saída, sempre existe um caminho, uma solução para cada um dos nossos problemas, nossas lutas, nossas adversidades. Sua mente precisa ser aberta, curiosa e sempre naquela expectativa. Tem mais uma saída. Não tem opção, é isso ou nada. Ou você abre mão dos seus princípios, resolve esse problema, ou não tem solução. Preserve os seus princípios e Deus vai te dar uma outra solução. Sempre vai aparecer um outro caminho de solução. Tá? Então, uma mente empobrecida, ela não vê opções. Uma mente empobrecida, ela se vitimiza.
Eu sou tão pequenininho, eu não posso fazer nada. O Senhor nos abandonou. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? A gente se vitimiza. Ah, eu sou tão fraco, eu não consigo fazer. Ah, eu não posso, eu não tenho capacidade. Foi essa família que sabe, eu nasci numa família pobre, todo mundo era pobre, tudo era ruim, era pouco, eu não tive condição de estudar. Outro dia a gente estava gastando uma energia com um rapaz que estava lá ganhando razoavelmente bem como office boy, mas largou a faculdade, estava numa office boy, não, motoboy, tá, fazendo entregas e tal, um rapaz esperto, inteligente. E aí a gente foi conversando, mas ele estava nessa posição. A mente dele precisava enriquecer para enxergar mais opções. Ele falou: eu não tenho outra opção, eu não nasci de uma família rica, eu não tinha tudo, então eu não consigo fazer a faculdade, pagar a faculdade, porque é horário, porque isso, porque aquilo, né? Algumas semanas depois a mãe nos ligou e falou assim: o fulano foi lá e pagou a dívida que está na faculdade para recomeçar, né? Vai reiniciar. Então, como ele achou o caminho, eu não sei exatamente, mas sempre tem um caminho. A mente precisa ser aberta. Nós precisamos sair da posição de vítima. Injustiçados, somos fracos, somos isso, nos traíram, mas eu não tenho força, eu não tenho saúde, eu não tenho... Precisamos sair da posição de vítima. Precisamos abrir a nossa mente para novas possibilidades, novas opções. Sempre existe mais um caminho alternativo, tá? E mais uma coisa, essa posição de vítima e posição de fragilidade, só posso fazer isso, ela nos paralisa. A gente nos tornamos pessoas sem ação. E, queridos, a ação é fundamental. A ação é a coisa mais fundamental que tem. É a marca de Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus é o verbo. Por que o verbo? Porque o verbo não é uma coisa parada, o verbo envolve ação. Jesus age, né? Ele é a palavra, né? Ele é o verbo. Então existe ação, né, na pessoa de Jesus. E nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Quer dizer, nós somos um corpo ativo. A igreja é ativa, né? O Antigo Testamento é um profeta que fala que o meu povo será forte e ativo. Por quê? Pelo conhecimento de Deus, né? Por conhecer a Deus, pelo conhecimento das coisas de Deus, pelo aprofundamento nesse conhecimento. Então, a mente empobrecida, ela nos torna mais lerdos, parados, sem ação, não vejo outra saída, não tem um caminho, sabe? Já tentei isso, tentei aquilo, não dá certo, e a gente desiste. E a mente vai se empobrecendo, tá? Não desista. Amém? Não desista. Essa é uma marca daquele que espera em Jesus. Não desista, o Senhor é conosco, tá? E a outra é a linguagem, né? A gente falou mente renovada, bons olhos, linguagem de fé. E Gideão tinha uma linguagem de perdedor. Transferência de responsabilidade. Quer dizer, Israel estava naquela situação contra Midian, né? E ele transferia a responsabilidade. Não, a responsabilidade é de Deus. Eu não posso fazer nada, porque eu sou menor da minha família é menos importante da tribo de Manassés. Manassés não é uma tribo das mais importantes de Israel, né? E Israel foi abandonada pelo Senhor. Então, é uma vitimização com essa posição de fatalidade, né? Transferência de responsabilidade, né? Eu não tenho o que fazer, foi isso, olha, o mundo é assim, né? As coisas são assim, é tudo horrível, e não faz nada, né? A gente perde a ação. Linguagem de perdedor, joga responsabilidade para os outros, nada é com ele, não existe protagonismo. O que é o protagonismo? É você
é o ator principal da sua vida. Não, o ator principal é Jesus, mas Jesus ele está na vida de todos aqueles que nele creem. Mas por que cada um caminha tão diferente? Por que uns crescem muito e outros andam para trás? Por que uns avançam, conquistam e outros só perdem? Por quê? Porque você não está assumindo o seu papel, o seu protagonismo na sua própria história, né? As suas decisões mudam a sua vida, nossas decisões, nossas escolhas, nossa perseverança, nossas sementes. A Bíblia não diz que a gente colhe o que semeia, né? Quem está sem ação não está semeando. Quem não semeia vai colher o quê? O apóstolo Paulo disse que quem semeia pouco, colhe pouco também, né? Então, o homem, a mulher de Deus, né, segundo a palavra, se tornam fortes e ativos, tá? Então, essa força provém de quê? De bons olhos. Essa força provém de uma mente renovada, que nos transforma, né? E essa força provém da minha linguagem de fé, declaração de fé, declaração de vitória, profetiza um futuro abençoado, fala que as suas coisas vão ser boas, não fica dizendo, não temos nada para fazer, Midian, o Senhor nos abandonou, não. É hora de confiar no Senhor o tempo inteiro, né? Agora, qual era a história de Gideão segundo Deus? Porque até aqui é a história de Gideão. Mas qual é a história de Gideão segundo Deus e não segundo Gideão? E Deus conta a história dele para Gideão. Quer dizer, olha as coisas que Deus fala de Gideão. Poderoso guerreiro. Parece até piada, né? O cara tá lá, eu sou o menor da minha família, minha família é a menor de Israel, é a melhor de Manassés é fraca, Israel não tem nada, é uma nação abandonada e tal, nós estamos ferrados, né? E Deus vira para este homem que estava com esse chororô, se vendo desta forma, lembra aquilo do mapa não é o território, né? Ele estava vendo do ponto de vista dele, como é que ele se via e como é que ele via aquela situação. E Deus falou agora do ponto de vista de Deus. Como é que eu te vejo, Gideão? Eu não te vejo você agora, eu vejo você pelos séculos dos séculos. Eu vejo o homem que eu vou transformar, eu vejo tudo aquilo que eu vejo em você, passado, presente e futuro como uma coisa só. E Deus não está preso ao tempo, nós estamos. Deus não. Aliás, foi ele que inventou o tempo não existia. Ele que inventou esse negócio passado, presente e futuro, né? Foi criação de Deus, criação do Senhor Jesus. E aí ele vai e fala exatamente esta mensagem, né, ele fala essa mensagem aqui para Gideão, poderoso guerreiro. Uau! O Gideão deve ter ficado assim, como assim, poderoso guerreiro? Deve ter olhado para trás. Tem alguém aqui? Tem mais alguém aqui no recinto, né? Como assim, poderoso guerreiro? Né? E Deus ainda diz assim, né? O Senhor está com você. Ele está dizendo que Deus abandonou, está lá num chororô danado, as orações dele eram só lamúrias para Deus, né? E Deus aparece e diz, o Senhor está com você. Na realidade, o anjo do Senhor, né? Que, via de regra, estamos falando do Senhor Jesus, tá? Então, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão continua com aquela história triste, né? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E aí o Senhor volta para ele e diz, com a força que você tem. Mas que força? Eu sou tão fraquinho, eu sou fraco, né? Aquela galinha da Angola, tô fraco, né? Eu tô tão fraquinho. E Deus fala para ele, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Uau!
imaginando Deus falando para cada um de nós. A gente se achando limitado, cheio de impossibilidades, isso não dá, não consigo, não vai. Cheio de crenças, de limitações, né? E Deus vai e fala, poderosa guerreira, poderoso guerreiro, com a força que você tem, vai e conquista, avança e não desiste. Com a força que você tem, vai. E a gente inseguro, acho que Deus não está comigo. Eu estou contigo. A palavra de Deus para Gideão, poderoso guerreiro. Eu estou contigo. Né? Ele estava mostrando que, o Gideão, você não está entendendo nada. Você está achando que você é um zero à esquerda. Você é um poderoso guerreiro. Você não está entendendo nada. Você está achando que eu abandonei vocês. Eu estou contigo. Essa é a verdade. Eu estou contigo. Ninguém te abandonou. Eu estou contigo, estou com Israel. Vai nessa tua força e liberta Israel das mãos de Midian. Veja, e aí Deus dá mais uma última palavra para ele, que a gente volta no assunto do estudo passado, né? Que são as metáforas. Deus dá uma metáfora para ajudar na convicção e na crença e na esperança de Gideão. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Ele está dizendo o seguinte, olha, você está olhando para uma multidão de midianitas, e eu te dou uma visão. Você vai derrotar todos os midianitas como se fossem um só homem. Quando você for para essa batalha, imagina só um homem. Você tem que derrotar só esse homem. Porque quando você derrotar esse homem, você vai derrotar todos os midianitas. Você entendeu? Uma metáfora de, vamos dizer assim, de possibilidade, uma metáfora de empoderamento, uma metáfora de convicção para Gideão, né, conseguir se preparar. E tanto que, não sei se vocês se lembram, mas no final das contas eles vencem um exército de mais de 30 mil guerreiros. Estou na dúvida agora do número exato, mas eram mais de 35 mil guerreiros, com apenas 300 homens. Deus foi tirando, né? Quem lembrar da história de Gideão, olha, quem quer ir para casa está com medo, porque eles são muito mais do que a gente, tem mais armas e tal. Quem está com medo pode ir embora. E aí foi embora, um monte de medroso. E aí foram passando por provas assim, até que a última era, olha, como é que você, aqueles que beberem água, né, do rio nesta posição, tá? Manda embora. Quem beber sem se ajoelhar, sem se arriar no chão, né, mostrando mais prontidão para a batalha, esses ficam. E aí foram os 300, e com os 300 Deus deu a vitória. Então veja, a história da minha vida e da tua vida, nós precisamos conhecê-la, a história segundo Deus. Como é que Deus nos vê? Como é que o mundo espiritual nos enxerga? Tem gente que é muito famoso no mundo natural, no mundo dos homens, mas não é ninguém no mundo espiritual. Eu já vi pessoas que vão lá, são famosas, tem aquele negócio, para diante de um enfermo e a enfermidade vai continuar sempre. Para diante de um endemoniado e o endemoniado continua possesso. E muitas vezes Deus nos mostra quem nós somos e que autoridade está sobre as nossas vidas, na nossa convicção em Jesus, e quanto que a gente já
aprendeu a confiar nele, na sua palavra, ele nos dá experiências de que a gente vê, olha, funciona, vai para frente, né? Eu estou contigo, cara. Confia mais, avança mais. Dê mais passos nessa direção. E sabe o que mudou em Gideão? Mudou o seu olhar para si mesmo, mudou a sua mente, ele abandonou a vitimização, ele abandonou a não enxergar opções, começou a enxergar múltiplas opções, e ele abandonou a paralisia, ele começou a agir. Agir segundo direções de Deus, segundo impulsos que o Espírito Santo coloca dentro de nós. O mover de Deus. Entenda, via de regra, Deus não está te movendo a ficar parado. Eventualmente ele pode dizer, dá uma parada, é um momento de descanso. Mas, via de regra, a palavra de Deus para nós é avança, vai, conquista. O povo que estava escravo lá no cativeiro da Babilônia, o profeta Jeremias, em algum momento, profetiza, ele recebe uma palavra de Deus, escreve uma carta aos oprimidos da Babilônia e diz o seguinte, olha, não é para ficar parado não, comprem terras, construam casas, edifiquem, plantem, colham, casem suas filhas, seus filhos, né? Casem-se vocês também, sejam, né? Cresçam, se desenvolvam na terra da opressão. Quer dizer, mesmo em momentos de dificuldade, de lutas na vida, a palavra de Deus para o seu povo é: confia, cresce, avança. Não é para ficar parado. Age, né? Jogue semente. Se você não jogar semente, você não vai colher nada. E a gente precisa ter esse plantio, né? Ter esse, como, numa linguagem de hoje, como investir. Invista num negócio, numa empresa, abre o teu, né? Faz o que tem que ser feito, invista no seu ministério. O que eu posso fazer pelo meu ministério hoje? Eu sinto um chamado, o que eu posso contribuir para o meu chamado hoje? Né? Uma pessoa que, não, eu sinto que, sabe, o meu sonho, eu sinto que eu vou ser um super enfermeiro, uma enfermeira, eu quero trabalhar nessa área. Ok, o que você está fazendo sobre isso? Não, nada, eu estou assim e tal. Bom, posso te dar uma atividade para você começar a fazer amanhã? Ou hoje à noite? Sim, mas o que eu posso fazer? Pesquise quais são as salas, as escolas ou faculdades mais próximas da sua casa. Pesquise os horários que tem os cursos. Saiba dos preços. Comece a avaliar o preço. Pesquise opções de bolsa. Gente, a cada dia você pode fazer um pouco na direção do teu sonho, do teu projeto, do teu chamado, do teu ministério. Né? Tem um chamado profético e tal, o que você está fazendo por ele? O profeta tem que aprender a ouvir de Deus. O profeta tem que dominar o espírito. Ele não pode ser uma pessoa com ansiedade. O profeta tem que estar com audição sensível. Quando você está orando em línguas, você está gastando tempo orando em línguas, desenvolvendo esse dom que você recebeu, você está se abrindo para ouvir de Deus e soltar a palavra, ou quando alguém aparece necessitado na sua frente, você foge, porque já vem outro chato aqui, vai ficar chorando na minha frente, né? Quanto que a gente está aberto e propenso ao nosso chamado? Então, a ação, né? Gideão, ele abandonou a paralisia, abandonou a vitimização e abandonou essa não visão de opções. Não tem opção. É tudo uma fatalidade. E ele mudou a sua linguagem completamente para uma linguagem de fé. Nós precisamos ter linguagem de fé, né? Eu conheço uma família que veio conversar comigo, que o filho não conseguia desenvolver na escola, não conseguia desenvolver, e a gente estava orando por eles, e um dia Deus deu uma palavra para eles, através do filho. E sabe como é que foi? O filho repetiu de ano. E os pais chamaram ele e começaram a
sabe? Estava aquele ambiente, agora vem disciplina para tudo quanto é lado, vamos chamar disso. E o filho interrompeu a fala dos pais e disse: não precisa dizer, eu já sei o que vocês vão dizer. Eu sou burro, sou burro, sou burro e nunca vou ser nada na vida. E os pais ficaram chocados assim com a fala do filho. Porque no fundo aquilo foi uma voz de Deus para a vida deles. É isso que vocês estão profetizando na vida do seu filho. E quanto mais eles falavam isso, mais o filho ouvia e a mente dele começava a acreditar que ele era burro. A mente dele começava a acreditar que ele não ia ser nada na vida nunca. Entenda a importância da linguagem de fé. Aconteça o que acontecer. Só para chamar a atenção do filho. Fala, olha, eu poderia falar qualquer coisa de você, mas você é inteligente. O que me chateia é que você é inteligente, você tem capacidade, você tem potencial, e você está jogando isso no lixo. Acha esse negócio. Se você fosse burro, é uma linguagem totalmente diferente. Você está pegando pesado, você está sendo duro, mas você está mostrando, gente, você tem talento de Deus, você tem capacidade, você tem potencial. Você está enterrando isso daí, você está deixando no lixo esse fogo todo, essa capacidade de vida, de crescimento, de desenvolvimento, de realizações, de satisfação interior. Precisamos parar de declarar que nós somos pequenos, que somos nada ou ninguém. Abriu algum telefone. Danilson. Precisamos parar de declarar que não somos nada, que não somos ninguém. Precisamos começar a declarar que somos filhos de Deus, lavados no sangue de Jesus, cheios do Espírito Santo, chamados para grandes coisas. Existe um projeto pelos séculos dos séculos de Deus para as nossas vidas. Um projeto de coisas grandes, de sonhos grandes, realizações grandes. Um projeto de mudança, um projeto de capacitação, um projeto de potencialização de tudo que Deus planejou para nós, tudo que Deus projetou para as nossas vidas. Coisas maravilhosas estão diante de nós. Eu preciso começar a declarar essa história. Veja, Gideão mudou tudo isso. Jesus chamou o inconstante Pedro de rocha. O nome dele era Simão. E Jesus falou, começou a chamar ele de Pedro, que quer dizer rocha, né? Como assim rocha? Eu sou mais inconstante aqui, eu sou um sanguíneo mais volúvel que tem, né? Uma hora ele estava na lua, olhando as estrelas, uma hora Jesus falou para Pedro, né? Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que a gente revelou, mas o Espírito de Deus, o Deus que está no céu. E em outro momento ele fala, aparta-te de mim, Satanás. Então ele tinha esses altos e baixos, essa coisa. E Jesus vai chamar Pedro de rocha. Ele estava profetizando que você não vai ser esse cara inconstante, seu nome é rocha. É isso que eu determino na tua vida, é isso que eu te chamo. É assim que eu te vejo, Pedro, rocha, constante, firme, seguro. Ele chamou o velho Abraão de pai de nações. Abraão não podia ter filhos, estava velho. E Deus chamou ele de Abraão, pai de nações. Ele chegou para Sara, né? Mudou o nome dela e começou a chamar ela de mãe de muitos. Ela era estéril, estava cada dia mais velha, cada dia mais estéril. E o Senhor chegou lá e chamou ela mãe de muitos. Ele chamou João, aquele que, junto com Tiago, seu irmão, virou para Jesus e falou assim, deixa que a gente resolve esse problema, nós vamos orar para o Pai, ele vai jogar fogo em todo esse vilarejo aqui.
vai matar todo mundo. Esse João que queria matar um vilarejo inteiro com fogo, porque não receberam bem a Jesus e os discípulos, né? Jesus veio a chamar ele foi identificado como o discípulo amado. Escreve as cartas dizendo que Deus é amor, né? Falando do amor de Deus repetitivamente, em muitas ocasiões diferentes. João, né? Como é que Deus muda nós? Como é que Deus te vê? E aí que nós precisamos chegar. Como é que Deus te vê? Está na hora de você mudar a tua linguagem, de como você se vê para como Deus te vê. Está na hora de você começar a declarar coisas que terão significado, valor e preponderância daqui a 5, 10 anos, daqui a 10 mil anos. Está na hora da gente começar a falar sobre nós mesmos da forma que o Senhor fala de nós. Como Deus nos vê. É tão chocante a distância entre como Gideão se via e como Deus via Gideão. E talvez a distância entre como Deus te vê e como você se vê seja tão grande, ou talvez até maior, do que essa questão entre Gideão e Deus. E eu te convido para, quando se olhar no espelho, abra mais os teus olhos, abra mais, expanda mais a sua generosidade para com você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus nos vê remidos no sangue de Jesus Cristo. Deus olha para nós e vê, eu selei esta pessoa com o meu Espírito Santo, para eles chegarem até o final, eles estão selados, para irem até o final, chegarem ao destino que eu dei para eles. Eles estão com o Espírito Santo dentro deles, gerando fruto do Espírito. Nós não podemos ficar o resto da vida dizendo, não, eu sou mau, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, isso daí é uma história antes da redenção. Isso daí é uma história de antes de Jesus nos resgatar, nos redimir e nos dar um novo nascimento. Nós não somos escravos da maldade ou do pecado, nós lutamos contra ele e podemos vencer, porque há poder de Deus em nós para isso. Há autoridade em nós para isso, há fluir do Espírito Santo em nós para isso. E o que diremos das realizações? Jesus disse, olha, vocês farão as mesmas obras que eu farei, que eu fiz, e obras ainda maiores fareis. Porque vamos enxergar e aceitar, olhar com tanta pequenez para nós. Sabe quem é que está mexendo nesse filtro? Culpa. Falta de convicção no sangue de Jesus. Sabe quem está mexendo com a gente? Culpa. Acusação do maligno, acusação do diabo. Sempre deixando com a consciência pesada, com culpa. Eu não sou aquela pessoa que eu tinha que ser. Eu sou isso. Gente, culpa é assunto. Sabe para quem? Sabe para quem? Depois da conversão, de conhecer Jesus, para Judas. Se encheu de culpa e se matou. Nós somos chamados para arrependimento, mudança de vida. Nós somos chamados para continuar do jeito que estivermos, continuarmos tendo toda a liberdade na presença do Pai por causa do sangue de Jesus, que nos limpa de má consciência. Se olhe no espelho com toda a generosidade, porque o Pai te olha lavado, remido, selado com o Espírito Santo. Ele te olha para você e não vê você agora, ele vê você daqui a 1000 anos. Ele vê você no milênio pregando o evangelho entre as nações. Ele vê você depois do milênio, novos céus, nova terra, participando ativamente das coisas que Deus vai continuar criando, coisas novas, pelas quais nós vamos
exultar, diz a palavra de Deus, pelos séculos dos séculos. Precisamos pensar de nós mesmos como Deus pensa, olhar para nós mesmos como Deus olha, falar de nós mesmos como Deus fala e profetiza a nosso respeito. Bons olhos, mente renovada, linguagem de fé, mais uma vez, preponderantes e dominantes aqui nesse caminho. Veja, eu vou avançar mais um pouquinho e a gente vai dar sequência depois, na semana que vem, na próxima terça-feira, tá? Isso aqui tem bastante coisa, é muito profundo, né? Se veja com bons olhos, como vencedor, abençoado. Estou na página 2, tá? Pense de você com a mente renovada, como nova criatura, regenerada. Fale de você, é linguagem de fé, como amoroso, inteligente, valente guerreiro e de futuro promissor como filho de Deus. Se você continuar contando uma história triste, vai acabar acreditando nela, que nem aquele rapaz que eu falei. Os pais tiveram que mudar a linguagem completamente para profetizar um novo destino na vida desse jovem, porque eles falavam para ele coisas que não eram as coisas que Deus fala. Você vai acabar acreditando nessa história triste, ficando preso nessa história e no seu passado, desenvolvendo uma crença limitante, negativa, que vai restringir e atrapalhar seu crescimento espiritual e pessoal em diversos sentidos, em todas as áreas da sua vida. Em todo o tempo, apenas cuide sempre de dar crédito e glória a Deus por tudo aquilo que você se tornou e que já conquistou. Glórias a Deus, veio dele, o poder é dele, eu tudo posso nele. E eu vou parar por aqui. A gente vai seguir na próxima semana. Mas eu queria ministrar rapidamente com você, eu queria orar por você agora. Queria te convidar a fechar os seus olhos. E com a presença do Espírito Santo aqui entre nós, que você comece a perceber qual é a história que Deus está contando da tua vida. Qual é a sua identidade segundo Deus? Qual é a sua identidade segundo Deus? Deixa Deus te dar uma nova visão. Ele vai quebrar esses teus filtros agora. E vai te dar uma visão que vai além dos teus bloqueios, das tuas barreiras, dos seus filtros. O Espírito Santo está mostrando na tua mente, no teu coração. Eu só posso falar aqui a um grupo, mas o Espírito Santo fala a você individualmente. Os planos dele, como ele te vê, aquele olhar. O mesmo olhar que quando Pedro, depois de negar Jesus, pela terceira vez, após o galo cantar pela segunda vez, ele olhou e viu Jesus, e Jesus olhou para ele. Pedro cheio de culpa, e Jesus cheio de graça e misericórdia e amor, porque ele sabia muito antes de Pedro nascer, que Pedro negaria 3 vezes, mas ele tinha um propósito de liderança na igreja, um propósito apostólico na vida de Pedro, um propósito de intimidade com Pedro, apesar das fragilidades, das fraquezas de Pedro. E assim, é esse olhar de Jesus para você, é esse olhar amoroso, que abraça, que perdoa, que entende a tua fraqueza, mas que te lava com o sangue dele, que te enche com o Espírito dele, para fazer em você uma nova criatura, uma nova criação, novos propósitos,
Obras grandes estão diante dos seus pés, diante das suas mãos, diante dos seus olhos, diante do seu coração, diante da sua boca. Deus tem coisas maravilhosas para o mês que vem, para esse mês, para daqui a 1 ano, para daqui a 10 anos, para daqui a 1000 anos. Obras tremendas e maravilhosas, e uma intimidade crescente, um conhecimento de Deus crescente, porque nós vamos o amar e o conhecer e o adorar pelos séculos dos séculos. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te encher com essa nova visão. E eu quero te convidar, este tempo, após você terminar aqui, quando você se deitar hoje à noite, que você comece a contar essa história para você e para tudo aquilo que estiver à tua volta. Fale a tua história. Fale, conte ela, uma história de superação, uma história de crescimento, uma história de mudança, uma história de aprendizagem, uma história de crescer no conhecimento, na intimidade, uma história de mudança, uma história de arrependimento e não de culpa, uma história de amor, de vitória e de superação, que é a história de Jesus para cada um de nós. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio dele. Por ele e para ele. Que assim seja em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, te levante, te abençoe, te encha de intimidade, de amor, de paixão por Ele, pela sua presença, pela sua palavra, pela sua obra, pela sua igreja, pelos perdidos que precisam ser achados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.